Meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como passaram? Hoje, 27 de setembro, nós estamos aqui para comemorar. Na verdade, não é para comemorar, para lembrar, né, de uma data bastante especial, que é o Dia de Conscientização à Doação de Órgãos no país, né? O Dia Nacional do Doador de Órgãos no país. E é um assunto bastante importante e que gera muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas polêmicas, né, sobre a data. Essa data foi instituída em 2007 pela Lei 11.587. E o objetivo realmente foi trazer para a gente essa reflexão e essa conscientização e até a desmistificação de vários assuntos relacionados a isso. E hoje, como convidada, eu tenho aqui a Daiane. A Daiane, ela vai se apresentar melhor um pouquinho, mas ela é gaúcha, né? Pelotas, Rio Grande do Sul. E ela está representando aqui uma ONG chamada DOT, que tem um trabalho super bonito relacionado à doação de órgãos, um trabalho lindo, que eu vou deixar ela mesma explicar. Então, a Daiane, da ONG, ela vivencia assim essa questão da doação de órgãos muito de perto e tem um trabalho assim fundamental, assim um trabalho magnífico, vamos dizer assim, em contribuição para a sociedade. Então, Daiane, eu queria te agradecer mais uma vez por você estar presente aqui para falar um pouquinho para a gente e vou pedir para você mesmo fazer sua autoapresentação e falar um pouquinho para a gente o que é a DOT, como surgiu, né? Como que funciona, qual que é o objetivo principal. Queria que você fosse muito bem-vinda assim ao meu canal, viu? Obrigada, Ângela. Olá, todo mundo que está assistindo. É um prazer enorme estar aqui falando, né, de um assunto tão importante como a doação de órgãos, que é uma paixão, né, uma causa que me afeiçoou muito. Hoje sou enfermeira por amor a essa causa, né, que acabei me descobrindo na enfermagem através da doação de órgãos. Isso. Então, a ADOT, né, é a Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos. Ela surgiu em 1998, então, desde lá, né, a ONG já tem a sua atuação bem ativa. Foi a questão de uma espera por 165 dias de um coração, né, do Eduardo, que era filho do seu Francisco, o fundador da ONG. Ele acabou esperando 165 dias um coração e esse coração, infelizmente, não veio, né? E através da sua dor e da sua luta, eles resolveram transformar em informação para que a gente possa multiplicar essa ideia que outras pessoas não passem pelo que eles passaram, né? Maravilha, né, Daiane? Então, eu me formei em enfermagem, trabalhei, né, desde o início da faculdade, atuei na área da doação de órgãos, como voluntária na DOT. Após a minha formação, eu também trabalhei ativamente como trabalhadora na área da saúde, com doação, né, em bancos de olhos, em central de transplantes. Esse dia até, né, o dia 27, algumas pessoas também podem conhecer como o dia de São Cosme e Damião, que historicamente eles foram vistos, né, como os primeiros transplantadores. Tem uma imagem até que ilustra de um senhor que tinha um problema na perna e eles transplantaram uma perna doente por uma perna de um cadáver, né? E no outro dia a pessoa voltou a caminhar. Então tem essa questão simbólica, histórica. Por isso o dia instituído para a doação de órgãos é o dia de São Cosme e Damião, dia 27 de setembro. Ai, que lindo, que lindo. Não conhecia a história, mas que lindo. Isso. E a DOT, Daiane, ela tem os programas, né, de incentivo, assim, e Sim. abrange só o estado do Rio Grande do Sul ou o Brasil todo? Não, a ADOT, ela atua nacionalmente, tá? Hoje, a presidência está no Rio de Janeiro, né? Nós temos a sede aqui, a matriz em Pelotas, mas a gente atua no país inteiro, né? Levando esclarecimento para a população, palestras, cursos, com informativos, né? O nosso site, mídias sociais. Então, o objetivo mesmo é disseminar a informação, né, sobre a doação de órgãos
que a gente consiga estimular o maior número de pessoas, para que a gente consiga reduzir essa lista que hoje, principalmente após a pandemia, está tão grande, né? Está tão grande, é verdade. E, Daiane, eu também andei dando uma pesquisada, né, recente, antes da gente começar a entrevista, e eu vi que o nosso país, o Brasil, ele tem um dos maiores programas, né, de doação de órgãos, né, tudo custeado pelo SUS, 95% de todos os transplantes são custeados pelo SUS, e é um dos maiores programas do mundo. É o maior programa de transplante. Em números absolutos parece que fica atrás só dos Estados Unidos, mas é o maior. Só que mesmo assim, como você acabou de dizer assim, tem pouca, proporcionalmente, tem muito pouca doação. Eu vi também, você me corrige se eu estiver errada, que nós já estamos com 50 mil, mais de 50 mil pessoas na fila de doação, guardando um órgão, né? Então, apesar de ter toda uma estrutura, né, um programa, assim, um programa competente, assim, para fazer essa operacionalização, ainda tem muito pouco doadores, né? Ao que você atribui, assim, essa questão de pouca adesão, assim, pouca doação? Sim, então, em torno de 2019, a gente tinha uma média de 30 e poucos, 40 mil pacientes em lista de espera. Após a pandemia, realmente, a pandemia foi um fator que nos prejudicou muito, né? Essa questão tanto da fila de espera para transplantes, né? Os procedimentos, as cirurgias eletivas, e, né, a gente sabe que toda a parte da saúde foi bem prejudicada, né? Em função da pandemia. Hoje, realmente, nos últimos dados que a gente tem atualizados da BTO, a gente tem em torno de 50 mil pessoas em lista. Dentro dessas, em torno de 1.250 crianças, né, pacientes pediátricos em lista de espera. Claro, além da pandemia ter agravado, né, a gente também precisa de mais profissionais capacitados dentro das instituições para que esses programas, a gente tem um programa bem organizado, né, tanto a questão burocrática quanto o sistema, ele é bem organizado, só que a gente precisa cada vez mais de profissionais capacitados para que isso possa acontecer, né, para que a doação possa acontecer dentro das instituições. Além, claro, da população, né, a gente criar uma cultura, né, de ser doadores, e lembrar de não só a gente poder doar, mas sim caso a gente precise de um órgão, né, a gente vai querer que doem para a gente, então a gente precisa fazer com que isso seja uma cultura no nosso país. Né? Algum familiar, né? Porque a gente sempre pensa que as coisas vão acontecer com o vizinho, com o amigo, com o colega, com alguém que a gente conhece, mas a gente não sabe da nossa vida, né, Daiane? Então, exatamente. É feita assim de surpresas, né? A gente tem que ir administrando e tem que ter essa empatia, né? Porque hoje é com uma pessoa externa, amanhã pode ser com um familiar nosso, ou com a gente mesmo, né? E uma curiosidade é que a probabilidade da gente precisar de um órgão, ela é muito maior do que a probabilidade da gente poder doar. Né? Às vezes a gente pensa, não, eu vou doar, mas a gente vai entrar, talvez, nesse assunto mais à frente, mas para ser um doador de órgãos sólidos, né, a gente precisa ter uma morte específica, né, que é a morte cerebral, a morte encefálica. E são pouquíssimas pessoas que têm uma morte com essa causa. Então, a probabilidade da gente precisar acaba sendo maior mesmo do que a probabilidade da gente poder doar esse órgão. É verdade. A gente vai falar um pouquinho dessa questão da morte encefálica, o que é preciso, tudo. Mas fora essa questão da morte encefálica, também pode ter alguns paradigmas, questões religiosas, aí no contexto de não ser doador, ou o medo. Eu já ouvi falar, imagino que a população, as pessoas que estão assistindo também ouviram falar, mas se eu falar que eu vou ser doador, eles vão adiantar minha morte, vão pegar meu órgão, vão vender, tem comércio de órgão, tem... Isso tudo é mito, né? Mito. Que atrapalha, né, Daiane? Inclusive. Infelizmente, a gente tem muitos mitos, né? Em relação à doação de órgãos que acabam atrapalhando o sistema, né? E muitas vezes também algumas questões da mídia que são mais sensacionalistas e acabam também fazendo com que as doações diminuam. A gente pode ver, a mídia hoje influencia bastante, né? Então, esse trabalho que tu está fazendo aqui é extremamente importante para desmistificar, né? Para fazer com que as pessoas vejam que não é um bicho de 7 cabeças, né? Que
Porque a mídia influencia bastante. A gente teve uma pessoa, né, relevante, pública, como foi o caso do Gugu, né, que faleceu e acabou vindo aos órgãos. Quando tem situações assim e são expostas na mídia, a gente tem um aumento, né, dessas doações. Mas quando também tem sai alguma coisa na mídia por, às vezes, falta de informação ou não é bem explicado, como que a gente falou, vão adiantar a morte, né? Às vezes tem publicações que dizem assim, fulano está em morte, mas voltou, alguma coisa assim. Esse processo de morte cefálica é um diagnóstico que se faz, que tem um tempo certo. Muitas vezes a mídia acaba divulgando uma coisa que nem terminou ainda o processo, né? E aí acaba com que as doações diminuam também. Então, essa questão da mídia e da gente poder esclarecer para as pessoas influencia bastante nos resultados das doações de órgãos. Assim, a mídia poderia trazer mais esse assunto à tona até para desmistificar. Sim. E contar as histórias completas, né? Se for meia verdade, Exatamente. Às vezes derruba todo um trabalho assim que vocês vêm fazendo, assim que, né, vocês e outras organizações vêm fazendo. Às vezes uma notícia ruim assim, mal explicada, vamos dizer. Exatamente. Mal explicada, derruba todo um trabalho que vocês vêm fazendo há bastante tempo. Uma questão que as pessoas se preocupam também, e é um questionamento que é bem comum, é a questão de como fica o corpo, né, após a doação, se vai desfigurar, alguma coisa assim, né? E não vai, né? A retirada dos órgãos, ela é como se fosse uma cirurgia, né? Então, vai para um bloco cirúrgico, né? Depois é reconstituído. Quando tem a doação de córneas também, que é o rosto, né? A família se preocupa bastante. É colocada uma prótese. O doador, ele vai com a aparência mais natural possível. Então, é um trabalho muito sério, né? Tomado todo um cuidado, um respeito, assim, né? Exatamente. Com a pessoa, né, Daiane? E aí, já que você tocou nesse assunto, sendo doador de órgãos, a família, ou a pessoa autorizando, ou a própria família, tem algum impacto em termos de tempo para a liberação do corpo? Demora muito? Tem algum custo familiar? Tem alguma burocracia que atrase, por exemplo, o funeral? Lá? Como que funciona, Daiane? Então, todo o processo de doação de órgãos no Brasil, ele é 100% SUS, tá? Isso é uma coisa que o nosso país tem, que a gente precisa, né, agradecer muito, que o SUS, ele é extremamente importante nessa questão da doação de órgãos também, porque não tem nenhum ônus para a família. Então, a gente precisa falar bastante disso, que o SUS é extremamente importante nisso. É super competente, né? Isso. Quanto à questão do tempo, tudo vai depender, né? A família, ela é soberana, então a gente sempre vai respeitar a vontade da família, tanto que para autorizar, né, a doação, hoje no Brasil a gente tem a doação consentida, né? Até 2001, 2002 a gente tinha a doação presumida, que qualquer pessoa era doador, se não se falasse ao contrário, mas hoje a gente tem a doação consentida. Por isso é tão importante a gente falar com a família sobre a doação de órgãos, porque no momento de morte, a família vai ser abordada e vai ser oferecido essa oportunidade, né, de doação de órgãos, de poder ajudar uma outra pessoa que está em fila de espera. Então, eu vou ter que entrar um pouquinho em morte encefálica para a gente falar, né, dessa questão do tempo. Sim. A morte encefálica, normalmente ela é uma morte abrupta, né? É um AVC hemorrágico, um acidente de trânsito muito grave, um tiro. Então, são mortes repentinas, né? Que vão acabar causando alguma lesão cerebral. E para saber se essa pessoa realmente está em estado de morte, são precisos feitos alguns exames, né? Que daí precisa ser feito o diagnóstico de morte, para saber se realmente essa pessoa está morta. Isso é um direito da família. Nesse momento, a gente não fala de doação de órgãos ainda, porque a gente precisa saber se essa pessoa ela está compatível com vida ou com morte, né? Então, são feitos inúmeros exames. O Brasil é um dos países em que o diagnóstico ele é o mais criterioso, onde são feitos mais números de exames, tá? Para comprovar se a pessoa realmente está em morte ou não. Após todos esses exames serem feitos,
Aí sim, né, se comprovar a morte, a gente não pode deixar um cadáver em um leito de UTI, onde pessoas estão precisando de um leito, né? A gente sabe como é difícil hoje, tem emergências aí lotadas com pessoas precisando de uma UTI, a gente não poderia deixar um cadáver, né, em um leito de uma UTI. Então, nesse momento é que a família é abordada, né, e é oferecido a doação de órgãos. Caso a família não queira fazer a doação, esse corpo é entregue para a família, para que ela possa fazer o seu funeral. Caso a família opte por doar os órgãos, aí a gente vai para a próxima etapa, né? Que aí vai ser o quê? Bom, a gente precisa agora ver se essa pessoa está apta para poder doar os órgãos. Aí são feitos vários exames, né? De como estão os órgãos dela, se tem alguma doença que contraindique ou não a doação. E aí nisso vai levar um tempo, que daí é informado para a família, né, conforme a situação. Depois desses exames, aí são acionadas, a central de transplante vai acionar todos os pacientes que podem receber esses órgãos, e aí é marcada a cirurgia de retirada, né? Então, aí demora um tempo, em torno de 12 horas a 18 horas, mais ou menos, né? Mas aí é bem conversado com a família, esclarecido tudo que precisa, e aí vai ter esse tempo hábil para que todos os exames sejam feitos, né? Questão de segurança até para quem vai receber esses órgãos. E depois, sim, esse corpo é entregue para a família e é E possível tudo fazer sem custo nenhum para a família, né, Daiane? sem custo algum. Até nos casos de morte abrupta, que a gente sabe que pode ir para o IML, que precisa ir para o IML, em alguns estados já tem um acordo com o IML para que esse corpo seja liberado antes, porque como já tem um tempo hábil para os exames e para a doação de órgãos, né, o doador de órgãos acaba tendo essa preferência para a liberação do corpo, né, para Ah, que não demore tanto para a família. tá certo. Ô, Daiane, e aí esses órgãos, eles são enviados para o Brasil todo de acordo com a fila de espera. Claro, tem outras questões também, acho que é compatibilidade, né? Que acho Sim. que é vista. E a fila de espera, ou fica no própria cidade, próprio estado, própria Então, região? Como que funciona? as filas, né, aqui no Brasil, elas são regionais, né, cada estado tem a sua, mas também tem um sistema nacional que controla tudo isso. Então, vamos supor, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, né, tem um doador que pode doar coração, pulmão, fígado, rins. Eles vão ver na lista do estado se tem alguém que está precisando. Vamos supor que alguém aqui que não tem a lista de coração, que o coração não é compatível com ninguém daqui. Aí a central de transplantes daqui vai entrar em contato com a nacional e ver qual outra pessoa que pode receber. Aí sim os órgãos podem ser liberados para outros estados conforme a necessidade. Que bacana, quer dizer, Isso. sempre quando tem um doador, tudo é feito o máximo possível para que seja aproveitado O máximo. completamente as possibilidades. Exatamente. E Exatamente. uma pessoa estando saudável, praticamente 100% dos órgãos, vamos dizer assim, Uhum. quantas pessoas pode ser beneficiada com a doação de órgãos de uma pessoa? Olha, inúmeras, né? Tem alguns lugares que dizem 50, outros dizem 25, outros dizem 8, né? A gente tem os órgãos vitais, né? Que é coração, pulmão, fígado, rins, mas também temos válvulas, temos córneas, temos pele, ossos, pâncreas. Então, uma pessoa 100% saudável, né? Ela pode ajudar inúmeras vidas. Nossa, é verdade. Aí a Uhum. gente fala de 21, é o que você falou, mas se você for considerar também ossos, pele, Pele, tecido, né? Esse número fica super mais alto, né? Então, exatamente. uma pessoa única pode ajudar Inúmeras vidas, muitas vidas, exatamente. isso é bem bacana. Ô, Daiane, e me fala uma coisa: os familiares que aceitaram a doação, eles têm informação de quem é o receptor, cidade, local. Uhum. Eu sei que tem a questão de sigilo, até por uma questão, eu digo até humanitária, né? Às vezes a Ética, pessoa né? ética e humanitária, tanto com o Uhum. receptor até quanto o doador, porque a gente, como ser humano, empático, como mãe, como filho, como parente, assim, né? A gente fica, né? Sim. Muito, assim.
A gente fica apreensivo. gratificado de poder ter doado, mas fica muito triste, né? Porque é uma perca, né? Não tem jeito, né? Sim. Eu digo que a doação ela tem esses dois lados, né? Que é um momento muito triste para uma família e um momento muito feliz para outra, mas ao mesmo tempo é um momento de conforto para ambas, né? Porque muitas famílias que acabam sendo doadoras, elas mencionam, já vivi isso, né? Deles sentirem um propósito, às vezes um propósito para aquela morte que é tão difícil de ser enfrentada, né? Então, às vezes, acaba facilitando no luto, porque eles enxergam como um propósito, né? Olha, ele está aí salvando outras vidas. Mas a questão que tu me perguntou agora, peraí, que... Perguntei se os familiares têm conhecimento dos Do conhecimento, receptores. do sigilo, desculpa. A questão, né, a gente tem um decreto que forma que precisa ser sigiloso, né, em questão por causa dessa questão ética. Como a gente sabe também que tem esse processo todo é gratuito, né, fornecido pelo SUS, isso também evita com que tenha alguma forma de cobrança ou atrito entre as partes, né, por isso ele é tão sigiloso. A gente sabe, a gente vê, tem filmes, tem casos que já aconteceram aqui no Brasil que a família ficou sabendo, né, de quem era, mas isso são casos, assim, raros, que às vezes vai ter uma pessoa dentro de uma UTI que está precisando de um órgão e a família da pessoa que está doando está dentro da mesma UTI. Aí, às vezes, pode se chocar e descobrir, mas não pelo sistema, isso não é permitido. É correto, né? Essa parte. Correto. E a questão de tempo que a gente estava falando, né, é fundamental. Embora assim, a tristeza do momento ali da perca de uma pessoa, de uma vida, é uma correria, assim, vamos dizer assim, para poder acionar o receptor e cuidar para que seja tudo transplantado e a tempo, porque também tem um tempo, né, Daiane? Não pode, assim, se teve a morte cerebral, os órgãos estão lá em funcionamento ainda, né? Uhum. Até quanto tempo os órgãos suportam ali naquele corpo com morte cerebral até ser implantado em outra pessoa? Sim. Tudo vai depender do caso, né? Cada caso é um caso, mas é pouco tempo, né? Eu sempre digo que é difícil a gente fazer uma análise, mas eu digo, o carro, por exemplo, né? Ele tem um motor e tem as rodas. Nosso corpo não é muito diferente disso, né? O nosso cérebro é o motor e as rodas são os nossos órgãos. Se a gente largar ele na ladeira sem o motor, ele vai descer, mas em algum momento ele vai parar. E o nosso corpo vai acabar funcionando assim. Ele está ali com suporte, né? Com aparelhos, mas em algum momento esses órgãos vão parar porque o motor não está mais funcionando, que é o nosso cérebro. Então acaba sendo dessa forma. Alguns vão durar algumas horas, outros alguns dias, mas esses órgãos vão parar de funcionar. Por isso que a gente chama essa corrida contra o tempo, né? E também cada órgão, depois da retirada, ele vai ter um tempo hábil para transplantar. Então, coração e pulmão é em torno de 2 a 4 horas, rins já é mais tempo, as córneas, né? Podem ser transplantadas até 14 dias, então tudo vai depender do órgão, do tecido. Cada um pode ter uma duração mais ou menos tempo, né? Isso. Entendi. Daiane, a gente estava falando, você estava comentando, depois que tem a morte encefálica, vai fazer os exames, ver a condição dos órgãos e tudo mais. Mas, de maneira geral, nós, em vidas, gente querendo ser um doador, a primeira recomendação é a gente manifestar esse desejo para a família, ou tem algum lugar que a gente possa estar indo? Isso é uma pergunta. E a segunda que você pode responder junto é qualquer pessoa pode ser um doador, pode expressar sua vontade de ser um doador em vida, né? Falar, eu quero ser um doador. Ou há algumas restrições, de acordo. Você pode ter restrições de órgãos, mas eu estou perguntando de pessoas. Por exemplo, se eu fosse uma fumante e tivesse com o meu pulmão mais ou menos comprometido, talvez eu não pudesse. Mas a minha córnea talvez eu possa. Tem alguma restrição de pessoas ou apenas pessoas não? Vai ser analisado os órgãos das pessoas. Qualquer pessoa
pode ser um doador de órgãos, né? Desde que manifeste o seu desejo para sua família, né? Hoje a gente tem Facebook, por exemplo, tem ali, né? Que é para a gente manifestar o desejo. Tem essas carteirinhas simbólicas, inclusive no site da DOT tem também, que são instrumentos que a gente pode deixar dito, né, que a gente é que a gente é um doador de órgãos. Antigamente tinha na identidade, né, carteirinha de OAB também tem. Só que o que acontece? Quando essas pessoas eram abordadas, elas não eram esclarecidas quanto ao tema. Então, muitas pessoas que hoje são doadores de órgãos, lá na carteira de identidade está que não é. Porque era uma pergunta feita de forma fria e crua e a pessoa não sabia nem como lidar, né? Por isso que tem até esses mitos de, eu não vou botar na minha identidade porque senão vão tirar os meus órgãos. Mas não é assim. Então, hoje, o importante é que a gente fale para os nossos amigos, para as pessoas mais próximas, né? Para a família. Hoje, para doação de órgãos, quem autoriza é o familiar de até segundo grau ou o cônjuge, né? Então, é importante que converse principalmente com essas pessoas que são as mais próximas e que vão poder autorizar. Em casos de não ter, né, esses familiares, não ter um cônjuge, pode ir para a decisão judicial. Então, é importante que amigos saibam também, né, o do desejo dessa pessoa para que ele seja respeitado após a morte e essa doação possa ser feita. Porque nenhum documento hoje é legal para doação de órgãos. É à vontade. Mesmo que vamos dizer assim, eu manifestei meu desejo de doação de órgãos. Eu até deixei escrito, ainda que não registrado, reconhecido legalmente, deixei escrito. Mas mesmo que a pessoa tenha manifestado essa vontade, deixado escrito, ainda assim é necessária a autorização do familiar lá na hora do óbito, né? Sim. É a família que vai acabar autorizando a doação, né? Às vezes até a gente conversa com a família, deixa eles pensarem um tempo, conversarem com outras pessoas que julguem importante, para que eles entrem em um consenso e essa doação possa ser feita. Então é importante que converse com todos, porque precisa desse consenso familiar, né? Que é um momento difícil, então é um momento difícil para uma decisão super importante, né? Então, por isso eu sei que ninguém quer falar de morte, a gente tem essa dificuldade, né? Uma coisa cultural que quando a gente fala de morte, a gente diz, não fala disso. Mas é a única certeza que temos e é super importante essa conversa, assim. É super importante. E é super importante chegar às informações corretas, né? Como eu disse, né? Porque às vezes a pessoa até quer, porque a gente escuta um monte de notícias ruins, pessoas ruins, mas nosso povo, né? Vamos dizer assim, tem muita gente boa, muita gente com o coração bom, muita gente humana, muita gente. Só que falta conhecimento, né? As pessoas têm medo, né? As pessoas têm esse medo, seja pela cultura, seja pelo seja pela ignorância de conhecimentos, né? Então, chegar à informação correta, assim, eu acho que ajuda bastante, viu, Daiane? Até um ponto importante, Ângela, que tu comentou antes, a questão da religião. No Brasil, hoje, nenhuma religião é contra a doação de órgãos. Pelo contrário, eles veem como um gesto de solidariedade, tá? Inclusive, testemunhas de Jeová, né? Que tem a questão do sangue, mas na doação de órgãos ela não tem essa transferência, né, de sangue. Então, nenhuma religião é contra a doação de órgãos. Tá vendo? É um exemplo, né, para todos nós. Exatamente. Eu vi também nessas pesquisas que eu fiz que esse número da fila, como já falou, mais de 50 mil pessoas, e agravou depois da pandemia. E, infelizmente, assim como o caso do Eduardo, né, muitas pessoas não conseguem esperar, né? Não sei se esse número que eu analisei é real ou não, mas eu ouvi que agora no primeiro trimestre de 2022 mesmo, começo desse ano, assim, morrem aproximadamente 9 pessoas por dia nessa fila de espera, né? Esse dado eu até peguei, tá? Porque isso é uma coisa que é super impactante, é importante a gente falar disso. No primeiro semestre agora de 2022, a gente teve 8.500 óbitos em fila de espera, né? Então, 8.500 pessoas morreram esperando um órgão. E dentro delas, em torno de 290 crianças. Então, é um número muito expressivo, né?
É importante também a gente salientar, quando a gente for olhar uma lista de espera, a gente vê que tem um número muito grande de pessoas esperando por uma córnea, esperando por um rim, e um número bem pequeno de pessoas esperando por um coração e pulmão. O que explica, né, esse número tão baixo de pessoas explicando? É porque elas estão recebendo? Não, é porque elas morrem na fila esperando, né? Coração e pulmão são órgãos mais difíceis de serem doados, porque eles precisam estar em pleno funcionamento, e as pessoas, essa fila acaba sendo menor porque as pessoas acabam morrendo em fila de espera, né? O rim, a gente tem aí a hemodiálise, que é super importante e acaba prolongando, né, a vida das pessoas. A córnea também, as pessoas não vão morrer à espera de uma córnea, mas hoje em dia é importante também falar da córnea, que para doar córnea não precisa ter morte encefálica. Córnea é um outro tipo de doação. Então, a morte natural, por parada cardíaca, que a gente fala, qualquer pessoa que tem essa morte natural por parada cardiorrespiratória, ela pode sim doar córneas, tá? Então, se não tiver, se não abordarem a família mesmo pode entrar em contato com a equipe do hospital para ver se poderia doar as córneas. Que pode ser aproveitada, né? Isso, porque daí vai ajudar pessoas a restabelecerem a visão, né? É muito triste, assim, saber, né, dessa fila, e dessa quantidade de pessoas que acabam morrendo, assim, na espera, né? Uhum. Quantos sonhos, né? Quantas esperanças da pessoa, da família, dos Família. familiares, né? Eu digo que quando tem uma pessoa em fila de espera para transplante, não é só a angústia dessa pessoa, e sim de todos que a rodeiam, né? A família, ela tá ali junto nessa angústia, esperando por um órgão, então a gente não ajuda só essa pessoa, a gente vai ajudar uma família inteira que está em sofrimento. Com certeza, Daiane. Isso que é importante, realmente, essa conscientização. Uhum. Daiane, e não é, assim, bem o nosso foco da conversa, mas se você tiver alguma informação para passar para a gente, a questão da doação em vida para os vivos, por exemplo. Uhum. Eu quero doar um rim meu para um familiar meu, ou para uma amiga minha. Sim. Isso aí é possível e não precisa. Essa pessoa, se eu quiser doar em vida, essa pessoa, a minha amiga, não precisa entrar na fila. É isso. Então, importante, né? A doação de órgãos. Então, a gente tem 3 tipos, né? Vamos dizer assim, de doação. A gente tem a doação de intervivos, né? Que é de uma pessoa viva para outra pessoa viva que está com um órgão doente. A doação de cadáver, que daí é a doação, né, de múltiplos órgãos, que a gente tem de órgãos sólidos, que a gente chama rim, fígado, coração, que precisa estar em morte encefálica, e a doação em parada cardiorrespiratória, em que daí a pessoa pode doar córneas e também, dependendo do banco, pode doar pele, né? A doação intervivos precisa ser até terceiro grau. Até terceiro grau tu pode doar para o seu parente, vamos dizer assim, primo, irmão, mãe, filho. No caso de amigo, como a gente viu aí na mídia, que a Selena Gomes, né, que ela recebeu um órgão de uma amiga. Nesses casos, daí precisa ir por judiciário, tá? Aí entra com uma liminar, porque daí ele vai ver, até pela questão de ver se não tem algum conflito, né? Porque a gente sabe da questão da gratuidade, não pode ter nenhum Precisar nenhum tipo de envolvimento. lucro de comércio aí, né? Exatamente. Então, aí vai para o judiciário, nesses casos de não ser parente de terceiro grau, até terceiro grau, tá? Se não, só parente até terceiro grau. Aí vai poder doar um rim, parte do fígado, parte do pulmão, né? Aí tem essas restrições também, né? Medula. E, claro, é feito todo o procedimento de avaliação, né, de compatibilidade, Isso. E essa pessoa precisa estar 100% saudável, né? Ela precisa estar exatamente, muito bem de saúde para poder doar. Não pode tá comprometer a vida dela. certo, não pode, você não pode querer ajudar uma pessoa e se prejudicar em termos de saúde, né, senão Exatamente. tá certo. Daiane, bacana, assim, esse bate-papo, eu acho que é super importante e o trabalho de vocês é muito bonito. Eu queria ver, além das perguntas que a gente já fez, bate-papo que a gente já fez, se você queria dizer mais alguma coisa,
aproveitar essa oportunidade para as pessoas que estão nos assistindo, assim, levar mais alguma mensagem, você pode ficar à Sim, vontade. agradecer muito por esse espaço. A gente falar, como eu disse antes, a gente falar de morte é uma questão delicada, mas é preciso, né? Como eu disse também, a gente precisa muito se colocar no lugar de que, caso a gente precise, o meu familiar precise, eu vou querer que doem, né, para ele. Não ver só como um gesto de solidariedade, mas ver como um gesto de se isso acontece na minha vida, como eu vou lidar com isso, né? Assim a gente consegue ver mais a dimensão, né, da situação. Conversem com seus familiares, deixem escrito, divulguem para todo mundo, falem que vocês são um doador de órgãos. A gente está com uma fila muito grande, a pandemia, infelizmente, afetou bastante essa questão da lista de espera. Então, um sim, que é multiplicado, né? Uma pessoa que a gente faz, a gente já vai dar um resultado enorme nessa causa. A gente precisa, as pessoas estão esperando só um sim, né? E mais é isso, assim, que eu queria falar, que é importante muito a gente conversar. Conversem no almoço de família, no aniversário, numa roda de conversas na faculdade, enfim. Conversem sobre doação de órgãos. A gente tem o site da ADOT que vocês podem acessar, que é o adot.org. É só colocar ali ADOT, doação de órgãos, no Google, que vai aparecer para vocês. Tem as informações ali sobre legislação, sobre como, né, ser um doador de órgãos, coisas mais técnicas também, que a gente não entrou muito aqui. Também ali tem a possibilidade de fazer a carteirinha do doador, que é um cartãozinho que vocês vão mencionar ali que são doadores de órgãos. Ele vai gerar um PDF e aí pode recortar, imprimir e carregar na sua carteira. Ai, que legal, que Em bacana. muitos casos, eu já vivenciei isso como profissional. No momento de morte, a família não tinha tido essa conversa, né? Mas eles encontraram na carteira do paciente, encontraram a carteirinha onde dizia que ele era doador, e por isso a família resolveu doar. Então, é um pequeno gesto que a gente tem e que vai transformar outras vidas, né? Ai, que legal, que bacana, Daiane. Nossa, muito bacana mesmo. Eu até ia perguntar para você se você me autoriza a colocar aqui no vídeo os contatos da DOT, a rede Claro. social, o site, Instagram, Facebook. Instagram. No Instagram ali, pode, qualquer dúvida, pode chamar a gente no direct. Isso, A gente. telefone, e-mail, Isso. até para quem quiser também conhecer um pouco melhor o trabalho de vocês e Uhum. contribuir também para multiplicar, né, assim, para multiplicar Exatamente. esse trabalho assim super bonito que vocês fazem. Então, eu vou deixar divulgado aqui mesmo, onde a gente está falando, Uhum. para quem quiser entrar em contato. Entrem, perguntem, dúvidas, perguntem, não fiquem com essas dúvidas para vocês, né? Às vezes a gente cria uma historinha na nossa cabeça, não é bem assim. Esse trabalho é um trabalho super sério, tá? A gente vê muita coisa em filme, mas é uma coisa assim que no Brasil é extremamente levada a sério. É um sistema bem organizado, bem burocrático, né? Então é tudo bem certinho ali. A fila também, a gente não mencionou a questão de furar fila, né, que a gente tinha conversado. A gente tem uma lista única, né? Então, não importa se a pessoa tem muito dinheiro ou não tem nada, os órgãos, eles são distribuídos conforme fila única, né? E essa fila é SUS. Então, não tem como uma pessoa burlar uma lista de transplantes. Então, isso é bem importante também a gente falar, né? Porque às vezes a gente pensa, a pessoa tem muito dinheiro e vai pular a fila. Não, essa fila é uma fila única, ela só é mudada em casos de gravidade, né? Se a pessoa em tantas horas vai morrer se não receber aquele órgão. Aí ela vai passar na frente, mas ainda assim aquele órgão é levado, é feito um exame para comprovar a gravidade. Então, isso é importante também a gente falar. Tem todo um critério, né, que é Sim.
respeitado, né? Respeitado Extremamente tanto em criterioso. termos técnicos quanto em termos humanos, né? Então, Uhum. é um sistema bem correto, né? Vamos dizer Correto, assim, sim. tem uma clareza, é bem profissional, bem correto mesmo. Ah, Daiana, fiquei muito feliz de ouvir você e poder levar essas informações, que inclusive eu não conhecia muitas delas, assim, eu tenho certeza que também muitas pessoas que estão nos assistindo não conhecem e a gente vai ajudar a disseminar e levar essa informação que é de fundamental importância. Então, eu queria Isso. mais uma vez agradecer você, agradecer todos os representantes, né, da DOT, parabenizar o senhor Francisco, né, que é o Uhum. cofundador, eu pesquisei também, ele faleceu já, né, Faleceu. 2017, 2017. Uhum. 2017, mas ele teve uma atitude num momento assim tão doloroso, uma atitude tão bonita, tão, né, Deixou um grande maravilhosa, legado para a gente, né? deixou um legado aí para né, para poder minimizar o sofrimento de outras pessoas, outros familiares, outras pessoas, ele tendo passado por tudo que passou. Então, é uma história linda, vocês estão super de parabéns, e eu fico aqui, assim, super na torcida para que vocês continuem assim, continuem firmes, sejam sempre abençoados, consigam alcançar mais e mais pessoas, e dê tudo certo. Ai, que mara. Obrigada, Ângela. Assim, ó, super legal a tua iniciativa. Obrigada por nos chamar aqui. Espero que a gente volte mais vezes para falar um pouquinho mais sobre Vamos. doação. Continua com esse trabalho também lindo e maravilhoso que tu está fazendo, Ah, muito que com obrigada. certeza é de pessoas assim que a gente precisa, né, no mundo. Ah, muito obrigada, muito Muito obrigada. obrigada. E adote essa ideia, gente. Vamos É, lá. adoro essa ideia. Eu estou aqui com umas ideias já aqui, depois a gente conversa. Tá Daiane, bem. muito obrigada mesmo, viu? Tá? Um Imagina, eu que beijo a agradeço. todos, meus Um amores, um abraço. beijo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que compartilhe com seus familiares, com seus amigos, divulgue. Que a Mãezinha vos proteja, que Deus esteja sempre com todos vocês. Um grande beijo. Daiane, um beijo. Um beijo, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.